A paz, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui para o canal Trombeta de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a promessa de Deus para Abraão. Essa é uma série de vídeos que nós estamos fazendo. Nós vamos estudar as profecias de Deus, as profecias para os finais do tempo, arrebatamento, escatologia, que a escatologia engloba todos esses assuntos, mas nós estamos fazendo de forma gradativa, O propósito do meu coração é fazer com que os irmãos tenham o entendimento de forma fácil e simples. Então, nós estamos fazendo esse plano de fundo. O primeiro vídeo foi sobre o plano de Deus, nos filhos de Noé. E agora nós vamos falar sobre a promessa de Deus para Abraão. Então, nós vamos fazer o mesmo estilo do outro vídeo. Nós vamos para a tela. Não vou aparecer, mas aí nós vamos falando a palavra de Deus em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Eu vou colocar esses vídeos relacionados à escatologia, à profecia, numa playlist, tá bom? Vou montar ela aqui e sempre vou colocar no link na descrição dos vídeos para que os irmãos possam acessar e conseguir fazer esse estudo aí de forma cronológica, tá bom, meus irmãos? Então, vamos aí para mais um estudo em nome de Jesus, vamos lá. Meus irmãos, então esse aqui é o mapa que eu fiz aqui para nós estudarmos hoje. Ele tá bem bacana, que eu acho que dá para entender direitinho. Vocês viram que eu coloquei ele de forma bem dinâmica, nós entendemos e vamos lendo aí os textos, tá bom? Você viu, eu coloquei Abraão, separei aqui Ismael, que é o primogênito, depois coloquei aqui Isaac, tá? Fiz uma ligação aqui com a promessa, e Sara aqui em cima, e ligação aqui embaixo com Jacó, depois Manassés e Efraim, tá bom? Você tá vendo que os textos estão de verde, e aqui os filhos de Isaac, tá aqui o primogênito Esaú e Jacó, ok? Então nós vamos começar nosso estudo da seguinte forma. Vamos ler aqui em Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 4. Então aqui, vamos lá, vamos ler. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Veja aqui, irmãos, que Deus chamou Abraão para ele sair da terra dele, que era Ur, mas não falou para onde ir. Deus falou que ia mostrar ainda a terra para ele, ou seja, Abraão, ele já cria em Deus. Isso, você dá para inferir isso do texto, porque ele não sairia assim do nada, eu creio. Ele já tinha um relacionamento com Deus. Eu creio que naquela época havia a pregação do evangelho, geração vindo ali desde de Adão e Eva, e foi passando aí para os seus filhos, e até essa época aqui, depois de Noé também, para sua descendência, foram aí falados sobre a promessa, de que haveria um descendente que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Então Abraão, ele recebe essa ordem de Deus para ele largar o parentesco dele, mas e que Deus em troca disso faria dele uma grande nação. Veja que aqui fala que faria uma grande nação e o abençoaria, Então ele teve fé e foi. Abraão, ele não hesitou, o texto não mostra essa hesitação, Ele pegou as coisas dele e foi embora. E Ló o acompanhou. Ló acompanhou a Abraão. Então, no próximo texto, olha só, nós vamos aqui no nosso mapa vendo, então aqui, Gênesis 12, 13, nação. Deus falou isso para Abraão, Agora, vamos abrir Gênesis 22, capítulo 15, versículo 15 ao 18, Então, Gênesis 22, 15 ao 18. Porque aí lá Deus agora vai falar de uma multidão de nações. Você vê que Deus primeiro fala
de uma nação e depois uma multidão de nações. Então, olha só. Gênesis 22, 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, veja que aqui agora Deus falou que em Abraão será bendita todas as nações da terra. E então agora você junta os dois pontos. Então você tem que Deus falou que ia dar uma nação e agora serão multidões de nações, né? Muitas nações. E fala que elas vão ser como as estrelas do céu. Preste atenção nesse detalhe, fica com ele na cabeça. E como a areia, né? Como o pó da terra, como a areia do mar. Então, ou seja, Abraão recebe agora uma promessa que engloba nação e multidão de nações. É igual tá aqui, ó. Entendeu? Então, ou seja, em Gênesis 17 também Deus faz essa promessa. Você pode ler aí na sua casa, nós vamos ler. Agora veja bem, irmãos. Então, de Abraão tinha que sair uma nação e uma multidão de nações. Aqui você já consegue linkar ali com Sem e Jafé, né? A nação aqui Sem, porque foi da onde veio Abraão, né? Da onde sai todo o povo judeu, mas a multidão de nações é Jafé, que vai habitar nas tendas de Sem. Então aqui Deus já começa a separar, a fazer essa distinção desses povos, entendeu? E isso é maravilhoso, irmãos, porque você vai destrinchar, você vai ficando maravilhado com essa revelação. Ela vai abrir a sua mente assim para muitas coisas da palavra de Deus. Então, linkou aqui: benditas todas as nações da terra. Ok. Em Gênesis 17, 15 e 16, vamos dar uma lida para vocês verem. Gênesis 17, 15 e 16. Olha lá, Gênesis 17. Olha só. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Ou seja, então, irmãos, você tem que ter isso em mente, porque se vai sair reis e povos, vai ser, né, ela vai se tornar nações. Isso está sendo prometido para Sara. Você fica com esse contexto na cabeça. Isso é um outro estudo que nós vamos fazer, mas isso aqui dá uma ligação direta lá quando Paulo está fazendo uma comparação em Gálatas sobre Sara e Agar, né? Então, ou seja, a promessa é para Sara, é em Sara que Deus vai fazer nações dela, e reis e povos vai proceder de Sara. Então, essa é a ligação de Deus. A promessa é em Abraão e Sara, não em Abraão e em Agar. Agar, na verdade, Ismael, ele é fruto da falta de fé de Sara e Abraão. Ok, meus irmãos? Então, nós já ligamos aí que Deus prometeu para Abraão e Sara nação e multidão de nações para eles. Veja, irmãos, que então Abraão tinha a promessa, e aí tem aquela história que
Sara duvida e aí então ela entrega uma concubina dela, que era Agar, para Abraão. Abraão aceita, né, infelizmente, e se deita com ela e aí se gera Ismael. Veja que é quase a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva, porque Eva comeu do fruto e ofereceu para Adão e Adão aceitou, né, e aí eles caíram no pecado. Aqui, Sara teve a falta de fé e falou para Abraão se deitar com a concubina e ele aceitou. Ele também teve falta de fé, como se quisesse ajudar a Deus, né? E aí veio Ismael. Ismael, irmão, ele era o primogênito, mas a herança, né? A promessa não cai sobre ele. Esse estudo sobre o primogênito também é um estudo que nós vamos fazer à parte, porque nós vamos perceber que a primogenitura de Deus não está ligada literalmente com quem nasce primeiro, né? Tanto que aqui, você vai ver aqui embaixo com Esaú, não é assim. A primogenitura espiritual não cai sobre Ismael, mas sim sobre Isaac. Só que Ismael, você está vendo aqui para baixo aqui, que ele gerou 12 tribos. Ele foi embora, né? Depois que Isaac nasceu, ocorreu aquele... Ele sempre perseguia, tanto ele quanto Agar perseguia Isaac e Sara, né? Junto com sua mãe Agar. Então Abraão manda ela embora. Sara pede e Abraão manda Agar embora junto com Ismael. Ismael vai para o Egito e lá ele se torna 12 tribos. Você vai ver que mais tarde essas 12 tribos de Ismael vão escravizar as 12 tribos de Israel. Para você ver que essa perseguição, né, essa luta entre Ismael e Isaac, depois Esaú, Jacó, assim vai indo, é de muito tempo. Isso se prolonga inclusive até hoje aí com os povos árabes, né? Mas esse é um ponto. Agora, irmãos, outro ponto que a gente leu lá em Gênesis 22, 15 e 18, é sobre aqui, ó, estrelas dos céus e pó da terra. Você vai ver que essa expressão, estrela dos céus, está em Gênesis 22, 17, e essa expressão, pó da terra, está em Gênesis 13, versículo 16, onde Deus fala que a multidão de nações que vai proceder de Abraão será como pó da terra. Isso tem ligação direta com a questão de pó da terra é humano e estrela do céu é celestial, porque Jesus disse nós nos tornaríamos como os anjos do céu. E nós somos como pó da terra, agora, literalmente, porque nós somos pó da terra até quando nós fomos transformados. Então, por isso que foi dada a sentença para a serpente que ela ia comer do pó da terra o resto da vida dela. Por isso que o diabo nos persegue, consome a humanidade, né? Porque nós somos pó e para o pó tornaremos. Vai chegar um dia que nós seremos transformados e aí nós seremos como as estrelas do céu, como os anjos do Senhor, né? E isso tem lá em Apocalipse 21, 17. Eu vou até ler lá para vocês verem. Olha só, lá em Apocalipse 21, 17, tem uma distinção interessante, porque lá fala que é como homem e como anjos, né? Você vai ver isso bem explícito lá. Então aqui, ó, Apocalipse 21. Então, olha só, tá aqui, mais para baixo. Só um minutinho que eu vou achar aqui. Aqui, ó. Versículo 17. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Você viu que ligou pó da terra, medida de homem, isto é, de anjo, estrela do céu. Eu vi que aqui atrás também tem outra ligação, que é um estudo separado que nós vamos fazer, com a medida era 144 côvados. Essa ligação com 144 mil, tá, irmãos? Mas isso é um estudo à parte. Então aqui você vê que realmente tem essa ligação com pó da terra e estrelas do céu, ligação com homens e anjos, né? Essa é a nossa situação, ligação com a nossa situação atual de humano e a nossa situação futura de celestial. Então, irmãos,
Veja que Deus também vai fazer a mesma promessa para Isaac. Depois que Isaac nasce, Deus faz a mesma promessa que ele fez para Abraão, ele faz para Isaac. Isso está lá em Gênesis 26, 2, 4. Olha só, Gênesis 26, 2, 4. Então aqui, irmãos, ó, Gênesis 26, 2, 4. Apareceu-lhe o Senhor para Isaac, tá? E disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te mostrarei porque... Desculpa, irmãos. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então você vê, a mesma promessa feita para Abraão foi feita para Isaac. Então Isaac também recebe a promessa que dele vai sair uma multidão de nações. Né? Então Deus faz a promessa a Abraão e a Isaac. Ele deu uma continuidade, porque Deus, ele é um Deus de gerações, ele estava criando o seu plano aqui. Ó. Então, de Abraão vem para Isaac a promessa. Só que a promessa desce para Jacó, não para Esaú. Esaú, ele é o primogênito, ele nasce um pouco primeiro. Jacó nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. Mas Esaú, ele tem um coração duro, né? Ele, no entanto, que ele casa com Cananéias, depois ele vai irritado e casa com as filhas de Ismael. Então, ele desobedece a Deus, né? Porque Deus não queria que o povo dele, que os descendentes de Abraão, se casassem com outros povos. E ele fez essa mistura justamente também para confrontar seu pai. Então Deus não se agradou dele. Deus se agradou de Jacó. E ele Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó, desonrando a Deus, inclusive, porque a primogenitura era uma coisa instituída por Deus. Ele vendeu por um prato de lentilha, ou seja, ele não importava para aquilo. Então Jacó foi e recebeu a primogenitura. E Deus, é interessante demais, irmãos. Deus, ele faz a promessa para Jacó também, ó. Gênesis 28, 13 e 14. Olha só, Gênesis 28, 13 e 14. Então aqui, irmãos, ó, Gênesis 28, 13 e 14. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, isso falou para Jacó: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei. A ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul.
em ti e na tua descendência, você viu que não é no plural, serão bem abençoadas todas as famílias da terra. Irmãos, é a mesma promessa feita a Abraão, isso é lindo. Então Deus fez a promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó. Os três receberam a mesma promessa de Deus, que Deus abençoaria eles, deles, né, sairiam nação e multidão de nações. Então aqui foi passando o tempo, Deus foi fazendo a promessa, mas essa promessa para aqui em Jacó. Porque depois Deus não faz essa promessa de novo, porque aqui em Jacó ia se cumprir, começar a se cumprir essa promessa. Em Jacó ia começar a desenrolar a promessa que Deus já tinha feito para Abraão e para Isaac. Então vamos lá, olha só. Em Gênesis 48, irmãos, aí passou a vida de Jacó, né? Eles desceram para o Egito. E no fim da vida de Jacó, ele faz uma coisa interessante. Ele adota a Manassés e a Efraim. Isso é muito interessante, irmãos, porque veja que ele tinha perdido José, ele achava que nunca mais ele ia ver José, porque os irmãos deles tinham, né, vendido ele como escravo, irmãos conhecem a história. Só que ele encontrou José de novo. E quando ele encontra José, ele adota os filhos dele. E ele vê, porque ele estava inspirado pelo Senhor, ele vê que em Efraim, a palavra Efraim, ela significa frutífero. Ele viu que em Efraim ia se cumprir, né, a promessa de Deus que ia sair dele multidões de nações. Vamos lá em Gênesis 48. É o capítulo todo, irmãos. Vamos ler alguns pedaços, que aí a gente economiza tempo, mas nós vamos ver esse contexto aqui. Jacó, ele foi extremamente inteligente. Vamos ler esse capítulo todo em casa, tá? Medita nele, ele é um capítulo chave, importante para esse entendimento. Olha só. Gênesis 48. Vamos pegar o contexto aqui, vocês vão entender que maravilha. Ó. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou-se no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, te farei fecundo, frutífero, né? E te tornarei multidão de povos. A tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Irmãos, olha só. Então ele adota, aqui ele está adotando os 2 filhos de José. E por que Jacó fez isso? Olha só a palavra Efraim, o que significa. Isso é lindo, mas significa frutífero. A promessa de Deus lá, que Deus falou para Jacó, que ele seria fecundo, ele seria frutífero, isso ia se cumprir em Efraim. Ele teve essa visão. Por que ele teve a visão? Porque normalmente naquela época, irmãos, os nomes tinham significado para a vida daquela pessoa, algum contexto que ela ia viver. Então, ele viu isso no nome de Efraim. Ó, Efraim, ó, duplo monte de cinzas, ou eu serei duplamente frutífero. Olha isso, irmão, duplamente frutífero. Quando Jacó viu isso, ele entendeu que ia se cumprir em Efraim. Então o que ele faz? Ele toma Efraim e Manassés como se fosse filho dele. Só que Efraim era o mais novo. Quem era o primogênito de José era Manassés. Então vamos acompanhar aqui para você ver, ó, no versículo 6. Mas a tua descendência, que gerarás depois dele, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos será chamado na tua herança. Vindo, pois, eu a Padã, me morreu, com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse:
Quem são esses? Respondeu José seu pai. São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Agora olha só. Vamos ver aqui, vamos pegar um pouquinho mais para baixo para a gente cortar um pouquinho. Olha só, depois tomou, versículo 3, ó, depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Por que José fez assim? Porque a bênção da primogenitura era feita pela mão direita. Então, José fez o que era certo. Ele colocou Manassés na mão direita de Jacó e Efraim na esquerda, porque o Manassés era o primogênito. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou José, dizendo: o Deus cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoa esse rapaz. Seja nele chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será a multidão de nações. Então, irmãos, olha aqui. Olha que bênção. Jacó, ele cruzou as mãos para proferir a bênção. E quando José viu aquilo, ele correu e falou: não, pai, quem é o primogênito é Manassés, mas Jacó ele já tinha visto, ele já estava inspirado pelo Espírito Santo, ele sabia que era em Efraim que ia se cumprir. Então ele falou: não, meu filho, eu sei, Manassés vai ser também um grande povo, mas Efraim será maior do que ele. Então, quando nós estudarmos as duas casas de Israel, você vai ver que a casa era uma das casas que ficou com Judá e Benjamim é chamada de casa de Judá, e as outras 10 tribos são chamadas de casa de Israel ou casa de Efraim, em algumas partes da Bíblia. Então aqui, irmãos, aqui nesse ponto-chave, Deus já definiu: em Efraim ia se cumprir, ele ia espalhar as nações. Como que ia proceder nações de Israel? Se eles estavam todos no mesmo lugar, Deus os espalhar, irmãos, através de Efraim. Deus vai concretizar o plano dele de jogar nas nações o povo dele, para depois ele poder trazer de volta, tá bom? Então esse capítulo, irmãos, ele é chave, lê ele todo. Aqui Jacó teve a visão, ele foi inteligente, ele foi inspirado pelo Senhor a poder reconhecer que seria Efraim, até por causa do nome dele, que seria cumprir a promessa de Deus da multidão de nações. Então, irmãos, esse é basicamente o plano de Deus aqui, a promessa de Deus para Abraão. Ele promete para Abraão, que promete para Isaac, que promete para Jacó. E em Jacó aqui, Deus cumpre, porque em Efraim será cumprida essa questão da multidão de nações, mas daqui também vai se formar, o povo de Israel vai se formar aqui de Jacó. O próximo estudo nós vamos ver isso, quando sai as 12 tribos, são dos 12 filhos de Jacó, e desses 12 filhos aí vai ter a separação e sai as duas casas de Israel, e aí se desenrola a história de Israel. Tá bom, meus irmãos? Então fiquem com esses contextos na cabeça. Eles são de extrema importância para nós compreendermos depois as profecias, o Apocalipse, Daniel. Tá bom, meus irmãos? Então, no próximo estudo nós vamos estudar aí sobre as 12 tribos, as duas casas de Israel. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, fiquem com
com essa palavra no coração, porque ela é maravilhosa. Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz, que Deus os abençoe. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Curta o vídeo, compartilhe para que outras pessoas também tenham esse conhecimento. Isso aqui, irmãos, esse conhecimento é azeite de ouro, porque ele abre portas para você entender muitas partes da Bíblia, sabe? Então, compartilhe, ajuda outros irmãos a conhecer a verdade, né? E que possa a igreja do Senhor ser edificada aí com a verdade, com azeite de ouro, tá bom, meus irmãos? Então, Deus abençoe, fiquem com Deus, a paz.